Você sabia que o primeiro sistema fotovoltaico conectado à rede foi lá em 1985? E os bastidores da 482? Você sabe quais foram as referências utilizadas e os principais desafios? A questão tributária, por exemplo, teve um peso muito grande, assim como as distribuidoras de energia, que demonstraram resistência com o texto. Em comemoração a esses 10 anos de GD, o Canal Solar preparou uma websérie especial em 4 episódios, mostrando desde o processo de elaboração do marco regulatório até a sanção da Lei 14.300 no Senado. Neste primeiro episódio, você vai ficar por dentro dos bastidores e desafios para a criação do texto da 482. Mas antes disso, vamos voltar lá no início e mostrar os primeiros passos da energia solar no Brasil. O primeiro sistema conectado à rede no Brasil, fotovoltaico, foi em 1985. Foi instalado lá na Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, que tinha um local de pesquisa que era tanto de eólica e fotovoltaica, e operou lá de 1985 até 91, eram 10 quilowatts, praticamente o primeiro registro de GD, tá? E esse sistema, depois, ele foi transferido para a Chesf. E aí é bem importante essa questão, saiu de um ambiente de pesquisa, de uma cooperação internacional com a Alemanha, e foi instalado numa companhia de geração de energia. Esses 10 quilowatts foram instalados em 95, lá em Recife, na Chesf, e foi ampliado 1 kilowatt a mais. Então, esse 1 kilowatt a mais tinha já módulos fabricados no Brasil e tinha o primeiro inversor, né, a interface de conexão de 1 kilowatt, fabricada aqui no estado de São Paulo, conectada à rede. Na verdade, eu acho que isso aí começou, mas talvez de um incômodo que a gente mesmo tinha, eu em particular tinha, de a indústria solar já está crescendo, já desenvolvendo no mundo, e no Brasil hoje não tinha nada, né? Nenhuma referência, nenhuma lei, nenhuma portaria do Ministério, nada que pudesse ajudar a introduzir essa fonte aqui no Brasil. E eu tinha e tenho ainda uma visão que a solar, para mim, ela é muito voltada para o atendimento individual. Quer dizer, eu acho que a grande revolução que ela está trazendo e vai trazer no mundo é, geralmente, as pessoas ter a solar eles chamam lá dos americanos, do rooftop lá, ou seja, em cima do telhado, não sei o quê, em tudo quanto é área. Para mim, a vocação natural dela era realmente para uma geração distribuída. As áreas técnicas da ANEEL, sempre pesquisando, né, a experiência de outros países, especial Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, e vendo a evolução, né, sempre com o interesse de agregar novas tecnologias no setor elétrico, identificou, né, dado principalmente as características, né, nossa do Brasil, com potencial esse tipo de geração, energia renovável, identificou esse potencial. Aí a gente fez toda uma investigação, uma análise. Como é que o pessoal está fazendo no mundo? Então, o pessoal levantou outras experiências, uma era a tarifa feed-in, o próprio net metering, que você tinha experiência em alguns estados americanos, entendeu? Então, pegamos todas as experiências e fazer uma tarifa feed-in no Brasil, primeiro isso aí eu preciso de lei. Então, a ANEEL está fora do escopo da ANEEL. O net metering, sim. A gente entendeu, o jurídico estudou a questão e analisou que isso estava dentro do âmbito de competência da agência. Isso aí era possível fazer. Então, o pessoal começou a estudar e verificando isso. E a partir do momento que a gente começou a estudar e fez uma primeira consulta pública, começamos a receber visita do mundo inteiro, tudo quanto é fabricante, não sei o quê, empresa, investidores, e vinham. Para todo mundo que vinha, a gente botava a equipe técnica lá junto com a gente, lá com os diretores, a gente discutia com eles, via a experiência, como é que é, o que deu certo, o que não deu certo. Então, a ANEEL foi levantando todas as questões. A Resolução Normativa 482 de 2012, ela só começou a ser formalmente discutida e aprimorada no Brasil a partir da consulta pública número 15 de 2010,
que tinha como objetivo apresentar instrumentos regulatórios utilizados no país já na área de geração distribuída, mostrar também o que havia de instrumentos e incentivos regulatórios em outros países do mundo e poder buscar formas de reduzir os gargalos, as dificuldades, as barreiras existentes para o uso dessas tecnologias no nosso país. Quer dizer, lá em 2010, com uma consulta pública na forma de troca de documentos. Então, a ANEEL ela fez um conjunto de perguntas e o mercado, o setor, os agentes, a academia, né, os profissionais começaram a contribuir com propostas, ideias, sugestões, conhecimento, informação relevante. E aí é evidente que buscamos essas experiências, esses conhecimentos para somar a essa percepção interna para propor o melhor regulamento. Primeiro, como se deu, né? Como se dá todos os regulamentos, né? Na verdade, lá tem um processo, esse e todos os demais regulamento interno, que as áreas envolvidas, não é uma área só, né? Mas a área que puxa o processo, no caso, a área de regulação da distribuição e comercialização, ela, vamos dizer assim, coordena um processo interno, que envolve, como eu disse, várias outras áreas. Essa área tem a liberdade de propor, de minutar uma primeira versão. Aí tem uma exaustiva discussão interna, aí entre as diversas áreas envolvidas, e aí discute, que naquela época, acredito que continua assim, a gente tinha o que nós chamamos de reuniões técnicas, que são as áreas envolvidas com a diretoria para debater, discutir, e às vezes convidando gente do mercado, da academia, para participar de discussões. Uma vez gerada uma versão tida como inicial, aí ela é colocada em audiência pública, né? Aí se recepciona essas contribuições e, novamente, abre uma intensa discussão interna. Feito isso, aí o relator, com apoio das áreas envolvidas, produz uma proposta da norma. Se leva, né, com uma agenda previamente conhecida, para discussão, para decisão, para deliberação da diretoria. Ainda nessa etapa, como se sabe, é o processo da ANEEL, dentro daquela linha da transparência, é aberto lá na própria sessão a possibilidade de contribuições. Aí, se todos os diretores estiverem confortáveis de acordo com aquela proposta que foi levada pelo diretor, se aprova. Se algum tem alguma dúvida, pode ser retirado do processo de pauta para aprofundar aquele ponto. O próprio diretor que tem a dúvida pode pedir vista do processo para ele fazer alguma avaliação adicional. Os agentes de distribuição tinham um receio que é compreensível, mas a ANEEL avançou com segurança e, vamos dizer assim, convicção de que isso não iria prejudicá-los, de que isso poderia, dependendo da dimensão que tomasse, prejudicar o próprio equilíbrio desses agentes. Porque, abrindo um parênteses, a distribuidora de energia elétrica, na minha visão, ela tem uma certa distorção da lógica conceitual, porque a distribuidora, em tese, ela deveria ser apenas uma prestadora de serviço de fio, mas acaba que não, pelo contrato de concessão e pela prática mesmo, ela é comercializadora na essência. Ela vende a energia elétrica e presta o serviço de fio, de entregar no varejo, né, a energia elétrica. Então, nessa parte que é a comercialização, ela assume algumas responsabilidades, inclusive de mercado, de comportamento do mercado, que ela tinha um receio de que essa geração, micro e mini geração distribuída, se tomasse uma dimensão muito grande, poderia retirar uma parte do mercado dela. E esse mercado faz parte, vamos dizer assim, do equilíbrio da concessão. Então tinha resistências das distribuidoras, então falavam, né, que essa questão aí do impacto no subsídio, não, para vocês não tem impacto nenhum, porque vocês são remuneradas pelo fio, e como a nossa regulação de 4 em 4 anos tem a revisão tarifária, se a receita deles não está cobrindo o custo de operação e manutenção definido em todas aquelas regras lá da ANEEL, o que vai acontecer é que vai subir a tarifa, quer dizer, os outros vão pagar mais. Mas a distribuidora, a gente entendia que não tinha essa perda. Em meio a esse cenário de resistência por parte das distribuidoras com o texto da 482, outro fator que demandou muito esforço, debate, muita interlocução foi a questão tributária.
O ICMS sobre a energia elétrica ele tem um peso muito grande. Então, num primeiro movimento, houve uma identificação pela visão compreensível dos representantes dos estados que querem arrecadar o quanto mais melhor, identificou que poderia aí caracterizar uma comercialização de energia elétrica, né? Poderia ter que tributar, em tese, o que você produz e injeta na rede e o que você retira da rede da distribuidora. Poderia haver uma comercialização cruzada aí. Isso inviabilizaria por completo essa ideia. Então, foi uma etapa de mapeamento de tudo isso para depois gerar uma primeira versão, uma primeira ideia para submeter à consulta e audiência pública, né? Essa audiência já teve como objetivo discutir de forma mais detalhada as questões de texto e de proposta de uma minuta de resolução normativa a ser discutida e aprimorada com a sociedade brasileira e os agentes do setor elétrico, para a gente poder efetivamente estabelecer uma regra para a geração própria de energia renovável pelos consumidores. Como resultado dessa audiência pública 42 de 2011, foi publicada em 2012, em abril de 2012, justamente, a Resolução Normativa 482, que foi uma grande evolução de paradigma dentro do setor elétrico. Ficamos muito satisfeitos com o resultado, porque acho que o mercado correspondeu muito bem às nossas expectativas, em alguma medida até superou, né, essa evolução das instalações da micro e mini geração distribuída Brasil afora. Não existia conector MC4 no mercado para comprar. A gente fez muita conexão com solda. A própria célula era produzida pela LG Chemistry. Era uma das poucas do mundo naquela época que fazia 100% do painel. O primeiro sistema que foi conectado no Brasil, registrado na ANEEL, né, que foi aqui na PGM Sistemas, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Começou a funcionar hoje em Campinas a primeira usina solar do estado de São Paulo.